acabei de escutar uma história que eu quero compartilhar com vocês, que é sobre um cachorro que vivia na frente de um comércio. E esse cachorro, ele vivia chorando. E todas as pessoas que passavam por ali perguntavam por que esse cachorro chora tanto. E eles diziam, ele está deitado sob um prego. Mas então por que ele não sai de lá? Por que ninguém tira ele de lá? Já tentamos, já fizemos de tudo. E aí alguém perguntou, mas por que será que ele voltaria a deitar? Se ele está chorando, se ele está sentindo dor? É porque a dor ainda não é suficiente para fazer com que ele saia de lá. Putz. Que história. Essa história mexeu muito comigo e por isso que eu resolvi dividir aqui com vocês. Como que ela se aplica na nossa vida? Quantas vezes a gente está se vitimizando, está reclamando de tudo, do nosso trabalho, do nosso relacionamento, da nossa vida, mas a gente não faz nada para sair dali. Sim, é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil se vitimizar, é muito mais fácil culpar os outros pela situação em que a gente está vivendo. Só que, para e pensa comigo, sentir dor vivendo nessa situação, com certeza, é muito pior do que a dor, do que o desconforto da mudança. Porque sim, mudar gera desconforto. Crescimento gera desconforto. E aí você tem que escolher o que você prefere para a sua vida. Eu atendo muitas mulheres todos os dias que querem crescer profissionalmente, que querem se desenvolver, ou mulheres que estão perdidas e não sabem o que querem, para onde elas querem ir. O que de fato faz o coração delas arder mais forte, pulsar mais forte? Qual é o meu propósito de vida? O que eu quero fazer? Eu não estou aqui para te guiar nesse processo e dizer, esse é o teu propósito, essa é a tua vida. Ah, você quer ganhar 10 mil reais? Eu vou fazer você ganhar 10 mil reais. Não. Eu estou aqui para guiar essas mulheres a mudarem os seus comportamentos, a ressignificarem as suas crenças, a mudarem os seus padrões de comportamento, para que elas alcancem aquilo que elas tanto desejam. E eu também deixo muito claro que eu não posso salvar ninguém, que essa mudança e essa transformação de fato vai ocorrer se ela fizer o que tem que ser feito. Ela precisa não apenas querer mudar, ela precisa decidir que ela vai mudar. Ela precisa fazer o que tem que ser feito, agir. E muitas vezes tem mulheres que estão agindo, mas elas estão andando em círculos. Elas não estão andando na direção certa. E para isso, você precisa se conhecer. Entender quais são os seus padrões de comportamentos, quais são suas crenças limitantes, qual que é a raiz dos seus problemas. Não é simplesmente mudar um comportamento qualquer. Tem que ser aqueles comportamentos que fazem com que não deixem você agir, que te travam, que te fazem ter sentimentos e pensamentos de que você não é capaz, de que você é insuficiente. Por que você procrastina tanto? Procrastinar é deixar de fazer aquilo que tem que ser feito para alcançar aquilo que você tanto deseja. Diferente de uma pessoa preguiçosa. Porque uma pessoa preguiçosa, ela não sofre com isso. Ela simplesmente diz que ela não quer fazer, ela não faz e tá tudo bem. Então, minha gente, eu tenho que te dizer a verdade. Que para você mudar, não basta querer. Essa mudança, ela depende de você. Claro que é muito importante a gente ter pessoas para nos ajudarem, nos apoiarem nesse processo. Porque lembre-se, isso é um processo. Isso não é uma transformação que acontece da noite para o dia. Não é um evento. Não vai ser um momento que você vai num lugar, que você vai pisar na brasa, que você vai gritar, que vai mudar. São escolhas diárias, pequenas atitudes diárias que você vai mudando. E essas atitudes, elas são ações contrárias ao alimento do teu bloqueio. E para isso você precisa gerar consciência de quais são os teus bloqueios. Qual que é o impacto desses bloqueios no teu dia a dia? E olhando para a tua essência, olhando para você, criar um plano personalizado, feito na medida, para você. E para isso a gente precisa conhecer a tua essência. Quem é você sem seus medos, sem suas dores, sem suas inseguranças? E a gente faz isso através da análise de temperamento. O que te motiva? Quais são suas forças? Quais são suas fraquezas? Como fortalecer aquilo que você tem de melhor? Como enfraquecer aquilo que te limita? E a partir daí, sim,
identificar os teus bloqueios e aí começar esse processo de desbloqueio emocional. Mas você realmente precisa, mais que querer, você precisa decidir querer mudar e escolher passar pelo desconforto da mudança. Mas eu posso te dizer com todas as garantias que esse desconforto, ele é muito menor do que o desconforto, do que a dor de estar nessa vida vazia, sem sentido, se sentindo travada, em relacionamentos que não te fazem bem, em profissões ou em empregos que te adoecem. Você precisa se reencontrar. E a partir do momento que você se reencontra, você se reconecta com quem você é, as coisas começam a mudar. A sua visão em relação ao mundo e a você muda. E aí você consegue ter muito mais clareza para tomar decisões, para decidir o que tem que ser feito, para enxergar aonde você está inserido. Será que aqui é o lugar certo? Ou será que simplesmente eu estou olhando tudo com os olhos da dor, com uma venda que não deixa eu enxergar o poder que tem de eu estar aqui? O quão bom é poder estar aqui, mas eu não estou sabendo valorizar isso, porque eu só enxergo dor. Então não seja esse cachorro que está ali chorando, sentindo dor, mas que não decide sair de cima daquele prego. Essa decisão é só sua. Eu estou aqui para te ajudar a criar consciência, para te mostrar que existe um caminho. E esse caminho não é uma fórmula mágica. Esse caminho é feito de pequenas etapas. Vão ter desafios, porque sim, mesmo que você mude, que você se conheça, que você passe por todo esse processo, os problemas continuarão existindo, porque eles fazem parte da vida. Você não vai ter como evitar sentir medo, raiva. Você vai continuar sentindo esses sentimentos que são inerentes a nós. Mas o que vai mudar é a forma como você vai se comportar diante deles. É a forma como você vai escolher encarar os desafios da vida. E a vida vai se tornando mais leve. Você vai se tornando mais consciente. Você vai entendendo como as coisas funcionam e como você pode sair do meio disso tudo. E por isso que eu gosto tanto da metodologia que existe na minha mentoria. Porque ela vai te dar as condições de você caminhar sozinha depois. Você ter consciência do que tem que ser feito. Ela vai te dar condições de você entender o que está acontecendo com você e de tomar as melhores decisões. Você vai se olhar de uma maneira mais madura, um olhar de adulta, e não mais aquele olhar de criança, aquela criança que foi ferida lá atrás. E quando eu falo sobre ser ferida lá atrás, não é sobre os fatos, mas é como aquela criança se sentiu diante daquele fato. Nunca é sobre o fato, é sempre sobre o sentimento. Uma criança que não tinha condições de entender o que estava acontecendo ali. Muitas vezes, as pessoas, os pais, os seus cuidadores também não tinham essa consciência de explicar e de acolher essa criança no momento em que ela precisava. Então, aqui a gente não está para julgar ninguém. Aqui, a gente está para entender os comportamentos e entender como nós podemos ressignificar isso, como nós podemos mudar tudo isso para que você tenha uma vida mais leve, em que você acredite em você, em que você confie na sua capacidade, em que você não se sinta mais um erro, em que você não se sinta mais insuficiente. A escolha é sua e só sua. Decida por você. Se escolha. Diga sim para essa nova vida que existe. Basta você querer. E basta você dar um basta a tudo que você está vivendo, a tudo que você está aceitando. Tem aceitado menos, com medo de ficar sem? Pois você está deixando de ter uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida com mais clareza, com mais consciência, com mais significado. E eu te digo isso porque eu vivi isso na pele. E eu estou passando por esse processo. Eu não sou perfeita e nunca serei perfeita. E nem você será perfeita. Mas a gente aprende a lidar com todos esses desafios. Permita-se. E assim você será feliz.